Olá, vamos hoje fazer essa gola muito chique, muito elegante, quentinha para quem é friorenta, com algumas opções aí. Eu vou dar durante a aula algumas sugestões de tecido, onde a gola vai ficar ou mais quentinha ou mais fresquinha, para quem é mais calorenta, não é tão friorenta como eu. Se você está assistindo essa aula na nossa plataforma, essa aula fez parte de uma série de aulas ao vivo que nós fizemos para as nossas alunas. Então, não estranhe, porque a dinâmica da aula está um pouco diferente das aulas que você acompanha na plataforma. Mas nós estamos gravando ao vivo e simultaneamente estamos gravando a aula para deixar aí para vocês de uma forma mais compacta e editada. Então chega de conversa, vamos para a aula, porque essa gola é super fácil de fazer e vocês vão poder vender muito. Olá, bem-vindas! Então, vamos começar a nossa aula. Se você está assistindo esse vídeo na plataforma, você está assistindo o formato da aula gravada, tá? Essa aula é uma aula que foi gravada, uma aula ao vivo, junto com as nossas alunas. E se você não está assistindo ao vivo, você está assistindo na plataforma gravada. Então, vamos começar nas orientações de medida e de material. Eu fiz o corte da gola para ensinar aqui na aula numa escala menor, para ficar mais fácil ensinar, porque ela é uma gola muito grande. Se eu cortasse ela no tamanho real, ia ficar complicado para vocês visualizarem ela na aula. Então, eu fiz o corte da escala menor, tá? Eu cortei uma vez o tecido de tricoline, uma vez a malha. A medida do original é 30 centímetros de largura, tanto a malha quanto a tricoline, pela largura total da tricoline. O que significa isso, meninas? Eu vou mostrar no tecido aqui. Essa é uma tricoline, meio metro de tricoline. Tá? Quando eu falo a largura total da tricoline, o que eu tô falando? Que vocês vão cortar 30 centímetros aqui de auréola a auréola. Então, vocês vão cortar de auréola a auréola, no comprimento total da nossa tricoline, ok? Então, se a tricoline tem 1,40, a gola de vocês vai ficar com 30 centímetros por 1,40. Se a tricoline tem 1,5 de largura, a gola vai ficar com 30 centímetros por 1,5, tá bom? Então, eu vou deixar na descrição do vídeo essas orientações de medida, tá? Então, essa é a medida da tricoline. E a malha? Normalmente as malhas, elas não têm a mesma medida que a tricoline. Vocês vão primeiro cortar a tricoline para depois cortar a malha. Se porventura a malha for mais estreita, não tem problema. Pode colocar uma emendinha no meio da peça, que essa emendinha não vai aparecer, tá? Pode cortar 2 pedaços. Agora vamos falar rapidamente sobre malha. Essa malha que eu tô usando aqui no meu cachecol é um moletom, um moletim. O moletim é uma opção, tá? Que é esse aqui que a gente vai fazer da aula hoje. Outra opção é o suede, tá? Eu já tô deixando aqui as malhas que as sugestões de malha que a Ana falou que ela tem na loja. Aí nós temos a malha de algodão, plush. Plush é uma opção também, fica bem quentinho. Soft.
É que assim, parece tudo a mesma coisa, né? Eu mostrando aqui no vídeo. Então, eu acho mais prático eu deixar na descrição do vídeo todos os tipos de malha que dá para vocês confeccionarem a gola, tá? Mas basicamente são essas aqui que a Ana tem na loja agora pronta entrega para vocês. Ela não tem muita coisa, então é legal vocês conversarem com ela o quanto antes. Ela tem carapinha também e uniflock, que dá para ser usado, fica super quentinho. Então, essas são as explicações de malha. Não tem malha? Podem usar flanela. Flanela é uma ótima opção. E podem usar também tricoline com tricoline, não tem problema. Para quem tem mais calor, pode usar tricoline com tricoline, não tem problema, tá? Vai ficar uma gola não tão quentinha, mais fresquinha, mas é totalmente possível de ser feita. Quanto à tricoline, a minha orientação é que vocês usem, se puder, a tricoline digital, porque o caimento dela fica melhor do que a outra tricoline, que é a estampa rotativa, tá bom? Mas se não tiver também, pode fazer com a estampa rotativa, que vai ficar legal também. E é isso, então, vamos para a aula, que essa aula hoje vai ser papum. Então, aqui nós cortamos, nós fizemos o corte da tricoline e da malha, 30 pela largura do tecido, 30 pela largura do tecido. Repetindo, se a malha não der o tamanho, pode fazer uma emendinha no meio, não tem problema. Agora, nós vamos posicionar direito com direito, direito da malha com direito da tricoline. E uma dessa extensão aqui, maior, a gente vai fazer a costura com um pé de máquina. Então, nós vamos fazer aqui a costura, borda do tecido com a borda do pé calcador, malha, direito da malha com o direito da tricoline, um pé de máquina, retrocesso no começo, agulha no meio. Ó, meninas, então aqui eu tô fazendo a costura, posicionei a malha com a malha pra cima, que eu acho que fica mais fácil, tá? De trabalhar a malha com a tricoline. Retrocesso no final. Fizemos aqui a costura de um dos lados só na extensão maior da nossa junção. Fiz toda ela. Se sobrar aqui a malha um pouquinho, porque a malha tem essa tendência de ceder um pouco, não tem problema. É só cortar. Acertamos aqui. Agora, o que que nós vamos fazer? Agora é o pulo do gato. Nós vamos costurar começando aqui na ponta, a gente vai deixar 4 dedos para baixo. 4 dedos, começa aqui, faz toda a costura e aqui na outra ponta a gente deixa também, finaliza a costura 4 dedos antes de começar. Então, vamos fazer a costura aqui, borda do tecido com a borda do pé calcador, marquei os 4 dedos e vamos começar a costura a partir da marcação. Agulha no meio e vamos fazer o retrocesso. Nesse caso, nós vamos fazer com o tecido da tricoline para cima. Então, fizemos aqui a costura com o pé de máquina e deixei aqui a ponta 4 dedos sem costurar. A outra ponta, a mesma forma, 4 dedos sem costurar. Depois que nós fizermos essa costura, nós vamos desvirar a peça.
pro lado direito. Desviramos antes do próximo passo. Depois que a gente desvirar a peça, então, nós vamos passar para assentar bem aqui essa costura e organizar bem o tecido. Então, nós temos aqui as duas pontas da nossa gola, nós vamos posicionar direito com direito do tecido e vamos alfinetar. Alinha bem aqui a costura, ó, essa emenda costura com costura e vem trazendo aqui até a parte da malha. Aonde que nós vamos costurar, então? A gente vai costurar toda essa extensão. Só que ela é uma circunferência, então vocês têm que fazer aos poucos. Alfineta, que é a parte do tricoline, até a costura. Faz a costura. Depois vem aqui com a parte da malha, alfineta e finaliza a costura na parte da malha, com o pé de máquina. Ó, meninas, então as pontas vão ficar assim. Alfinetei aqui a parte do tricoline até a emenda e depois alfinetei a ponta de malha. E a gente vai fazer uma costura em toda essa extensão. Só que uma costura de cada vez. Primeiro eu costuro daqui até a emenda, paro, organizo todo mundo e depois venho da emenda até a extremidade da malha. Pé de máquina, borda do tecido com a borda do pé calcador, agulha no meio. Começo com retrocesso e vou vir com a costura até a emenda. Paro na emenda, organizo todo mundo, trago aqui o tecido de malha para poder organizar e concluo a costura. Retrocesso no final. Ficou assim a costura, a pontinha. Agora eu vou tirar os alfinetes para finalizar. Feito aqui, tirei os alfinetes. Agora é só trazer essa peça pra cá. Já tá quase pronta a gola. O que que nós vamos fazer agora? Nós vamos trazer essa dobra de tecido aqui pra dentro. Alinhar bem aqui todo mundo e vamos fazer uma costurinha de pesponto aqui. Pode ser também uma costura com ponto invisível à mão, como queiram. Alfinetamos aqui, então, a parte do buraco e vou fazer uma costurinha aqui bem na beiradinha. Borda do tecido no meio do pé calcador, desloquei a agulha para a esquerda. E aí, vou fazer uma costura em toda essa extensão do buraco. Retrocesso no começo, bem pequenininho. Fizemos aqui a costura, agora é só tirar o alfinetinho e a gola tá pronta. Lembrando que aqui eu tô fazendo numa escala menor para ficar fácil a visualização no vídeo. Gola pronta. Vocês podem usar ela deixando essa parte aqui do acabamento na parte de trás do pescoço, que daí fica bem imperceptível. Peça legal de fazer, né? Rapidinha, vocês vão conseguir fazer essa gola, que é um ótimo presente, uma ótima peça para venda e uma ótima peça para compor aí os looks de vocês. Ótimo! Dúvida recorrente: se não tiver malha, não quiser fazer com flanela, eu quero fazer com tecido todo igual, o mesmo. Pode, só que ao invés de cortar o tecido com 30 centímetros, você vai cortar com 60, tá? Se quiser fazer uma gola mais estreitinha, com 25 centímetros, sendo o total 50 centímetros, pode também, não tem problema. Isso aí, agora, a imaginação de vocês é o limite. Eu tô aqui passando para vocês essa técnica que é super versátil, tá? Então, se quiser fazer com o mesmo tecido, é só dobrar o tamanho. Ao invés de cortar com 30, corta com 60, ok?
Gostaram da aula? Vim aqui encerrar a aula já mostrando essa outra forma que dá para você usar a gola de vocês, em forma de capuz, para aquecer ainda mais o pescoço. E olha quem veio encerrar a aula junto comigo, a Joconda. Não ficou linda a gola da Joconda? Amei! Então é isso, meninas. Vou deixar na descrição do vídeo, além do contato do fornecedor de material, vou deixar também a descrição, o lembrete das medidas, tá? Dos nossos cortes. É isso, espero que vocês tenham gostado. A gente se vê na nossa próxima aula ao vivo.